E o assunto por aqui agora é milho. E vamos falar da primeira estimativa para o milho de primeira safra na campanha 18/19, elaborada pela consultoria FC Stone. De acordo com essa consultoria, uma importante consultoria que opera também no Brasil, haverá uma alta em relação à ocupação diária com milho de primeira safra na ordem de 2,5%. Aonde vai crescer? Vai crescer principalmente nos estados de Goiás, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vamos ver então como é que está essa situação aqui. É a primeira estimativa que nós trazemos aqui na Agricultura BR para a primeira safra de milho no Brasil. Você vê um crescimento chegando a 5.200.000 hectares, alta de 2,5% no total. Destaque para Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Goiás, como eu havia dito, portanto, crescendo aqui um pouco essa situação da área de cultivo com milho no país. Essa primeira estimativa trouxe também a expectativa do que pode acontecer em torno da produção nacional. Para a FC Stone, a produção deve chegar na primeira safra de milho a 27.200.000 toneladas do cereal. Cereal que, inclusive, no mercado brasileiro teve um acumulado durante o mês de agosto de elevação. Vamos saber então como é que vem os negócios. Você tem aqui produção em relação à primeira safra de milho, de acordo com a FC Stone, chegando a 27.200.000 toneladas. A produtividade média deve ficar na casa de 87,33 sacas por hectare, portanto mais baixa que a primeira safra brasileira da campanha 17/18. Por que isso acontece? Porque o clima nessa safra que passou agora, que colheu a primeira safra, na primeira safra, que foi junto com soja, ajudou e ajudou bastante. E nós vamos voltar a somar meteorologia para falar com a Juliana Rezende, que traz o clima para a região Centro-Sul, onde está acontecendo a reta final da colheita do milho segunda safra. Juliana? Os produtores seguem avançando com as atividades de colheita do milho segunda safra na maior parte do centro e sul do país. Lembrando que o período de estiagem acabou provocando algumas perdas nas lavouras em pontos do Sudeste e Centro-Oeste, onde já não chove de forma significativa para a agricultura da região há mais de 3 meses. É por isso que a umidade do solo segue baixa em pontos de Minas Gerais, norte de São Paulo, norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e também Goiás. No decorrer dos próximos dias, é o tempo seco que vai predominar no centro e no sul do país. Até o dia 9 de setembro, nada de chuva. Diferente do início dessa semana, onde uma frente fria avançou pelo centro e sul do Brasil, agora esse sistema já se afasta em direção ao oceano e, conforme esse sistema se afasta, uma massa de ar mais seco vai tomar conta do centro e do sul do país. Por isso, o tempo firme vai predominar em grande parte das áreas produtoras de milho segunda safra. Tem risco para chuva muito fraca e isolada em pontos do Espírito Santo e do Nordeste de Minas Gerais. Já a partir do próximo período, volta a chover mais uma vez na região sul. Mas como vão ser pancadas muito localizadas e de fraca intensidade, não traz transtornos para os produtores de milho segunda safra. Ou seja, como é uma chuva bastante isolada, os acumulados são baixos, em torno de 5 milímetros são as pancadas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e, de forma geral, entre o Paraná até o Sudeste, tem risco de chuva somente na faixa litorânea, ou seja, a faixa leste dessa região. Porque no interior do Brasil, tempo firme predominando, as temperaturas vão seguir subindo, principalmente na parte da tarde. A umidade também relativa do ar vai cair bastante. No decorrer do terceiro e último período, até os dias 19 de setembro, tendência de instabilidades agora ganhando intensidade no sul do Brasil. E conforme essa chuva ganha intensidade na região sul, o avanço de uma frente fria vai trazer mais chuva entre o Sudeste e Centro-Oeste também. A chuva que chega entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, ainda é de forma mais fraca se comparada com a chuva da região sul, que é onde os acumulados são mais expressivos, em torno de 30 milímetros, é o volume de chuva entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. Entre São Paulo, Minas Gerais, toda a faixa leste da região sudeste, chuva um pouco mais fraca e os acumulados são baixos, não passam de 15 milímetros. Agora a chuva que chegar na região centro-oeste, bem mais fraca ainda, de forma irregular e mal distribuída. Tanto que tem alguns pontos ainda que nem recebe chuva. É o interior de Minas Gerais, grande parte de Goiás e também grande parte do estado do Mato Grosso. Então agora, ao longo desta e da próxima semana, tempo firme predominando nas principais áreas produtoras de milho segunda safra. A tendência é de que os produtores devam seguir avançando com as atividades de colheita nas lavouras
e também até finalizar para os estados que já estão um pouco mais adiantados. É somente a partir do dia 15 e 16 de setembro que o avanço de uma frente fria pelo centro e sul do país vai voltar a espalhar chuva entre o sudeste e centro-oeste também. E aí sim, dessa maneira, os produtores ainda podem ter alguns transtornos de forma bem pontual e momentânea, e as atividades no campo, como a colheita do milho segunda safra, pode até ter algumas paralisações somente em meados do mês de setembro.